Muito bem, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui começando mais um programa Palavra Viva, pela Rádio Web Palavra Viva, bem como também aqui pelo nosso canal Palavra Viva, que vocês podem estar aqui se inscrevendo, deixando também aí o joinha de vocês. E aproveite também, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis, para que o nosso canal possa continuar aqui avançando e alcançando mais pessoas para a glória de Deus. Vamos ouvir então a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora. Mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela Rádio Web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem. Eu quero aqui indicar para vocês também hoje, saiu lá no meu canal Miqueias Alves, mais um podcast lá. Nós estamos numa série lá de podcasts falando sobre os 7 pecados capitais. E hoje saiu lá uma conversa com meu amigo Roger, né? Jackson Roger, falando sobre a gula, o pecado da gula. Se você tem aí essa debilidade aí, essa predisposição aí, essa inclinação natural aí para esse pecado, eu quero incentivar, o link está aqui na descrição, quero incentivar você a ir lá acompanhar esse podcast muito interessante e talvez um tema que, pelo menos eu falo por mim mesmo, tenho 26 anos, eu nunca vi ninguém pregar, ensinar, dar uma palavra sobre esse tema exclusivamente. Então nós conversamos sobre esse assunto e eu gostaria muito que você fosse lá conferir. Eu quero aqui também aproveitar, ontem foi aí Dia das Mães, eu quero aqui parabenizar todas as mães aí pelo seu dia, o dia de ontem. Que Deus continue abençoando todas vocês aí que nos acompanham aqui no nosso canal. Feliz Dia das Mães para vocês. Que o Senhor possa derramar chuva de bênção sobre a vida de vocês, que sempre estão aqui nos acompanhando, intercedendo por nós, nos ajudando de alguma forma, de alguma maneira, para que esse programa esteja aqui no ar. Quero mandar aqui abraço para minha mãe, para minha avó, para minha irmã também, que são as mães aí que estão próximas a nós. Que Deus continue abençoando aí a vida de cada uma delas. Então, e também eu quero que você baixe aqui o aplicativo da nossa rádio, baixe aí o aplicativo da nossa rádio, você que ainda não baixou, para você acompanhar toda a nossa programação na nossa rádio, 24 horas por dia, uma programação toda abençoada para vocês. É o nosso programa que fica lá disponível ao meio-dia, às 21 horas. Vocês podem estar consumindo todo esse conteúdo lá para a glória de Deus. Então vamos ouvir os nossos patrocinadores. Logo em seguida eu quero pensar aí com vocês, meditar aí com vocês um tema, fugindo um pouquinho daquilo que nós temos aqui ministrado na nossa série na Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos. Pensar hoje com vocês sobre o tema A Triste Realidade do Inferno. A triste realidade do inferno. Essa mensagem eu ministrei ontem ali na nossa igreja. Se você inclusive gostaria de nos visitar, estamos situados ali na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Tivemos um culto de missões ali, também culto dedicado às mães, e o Senhor me deu essa palavra e eu quero também compartilhar essa mensagem com vocês aqui, observando aquilo que Deus tem a nos dizer. Então vamos ouvir os nossos patrocinadores, nós voltamos já já. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias,
Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio, para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Muito bem, então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Quero meditar aí com vocês hoje no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 16. Nós vamos ler a partir do verso 19. Lucas, capítulo de número 16, nós vamos ler a partir do verso de número 19, que nos diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então vamos pensar aqui um pouco acerca desse texto e acerca desse tema. E eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas para vocês aí que estão aqui nos acompanhando. O que passa pela sua mente quando eu falo sobre o inferno? O que a palavra inferno ocasiona na sua mente? O que vem à sua mente quando você ouve a palavra inferno? Inferno, que inclusive é até um xingamento, né? As pessoas usam essa palavra como um xingamento. Inferno, né? O que você pensa sobre o inferno? O que a sociedade a qual nós estamos inseridos pensa acerca do inferno, né? Qual que é o imaginário que está na mente das pessoas no que diz respeito ao inferno? O inferno existe? Porque alguns vão dizer que não possuem conhecimento suficiente para dizer se o inferno existe ou se o inferno não existe. Outros ainda vão dizer assim: não, mas pra que inferno? Morreu, acabou. Pra que eu vou querer ir pro inferno? Pra que vamos pensar no inferno? Morreu, acabou.
Tem por que ter inferno. Ou mesmo outros um pouco mais otimistas e até um pouco ingênuos vão dizer que depois de tudo, né, Deus ele é muito amoroso, Deus ele é muito bom para permitir que pessoas cheguem a ir para o inferno e sofram lá eternamente. Deus é bom demais. Para que inferno? Vai todo mundo ser salvo, inclusive a capetada vai tá tudo perfeito, tá tudo ótimo. Esse é o imaginário que está na mente de algumas pessoas nos nossos dias de maneira muito predominante. E a verdade é que nós temos aí um imaginário popular muito pitoresco no que diz respeito ao tema do inferno. E penso que muitas das coisas que nós temos como perspectivas no que diz respeito ao tema do inferno não emanam das Escrituras. Emanam de uma consciência coletiva, emanam de uma reprodução histórica que vem sendo passada de geração após geração de uma ideia sobre o inferno que não está ancorada na palavra de Deus. E que muitas vezes não está ancorada no que de fato a palavra de Deus diz a respeito do inferno. Às vezes um imaginário muito criado de maneira secular sobre o tema, sobretudo na nossa cultura ocidental cristã. Existe um livro que é um clássico da literatura clássica ocidental, chamado A Divina Comédia, escrita por Dante Alighieri, que viveu aí em 1265 a 1321. E ele escreveu essa obra, Divina Comédia, dividida em 3 partes, falando sobre o inferno, o purgatório e o paraíso. E nessa obra, Dante, ele fala, ele discorre sobre o tema do inferno, o tema do purgatório e do paraíso. E ele faz uma retratação, ele faz uma história que torna-se muito pitoresca acerca do tema do inferno. Até sobre o tema, sobre a ideia do purgatório, paraíso, ele pinta uma ideia. Inclusive, sobre a própria imagem do diabo. Essa própria ideia do diabo com chifre, com tridente, com unhas pontiagudas, pelos, quase como uma espécie de lobisomem. É algo que surge ou que é retratado no período medieval e consagrado pela literatura escrita por Dante Alighieri, que foi escrito na época para combater lá os políticos da época, os religiosos da época, os filósofos da época. Ele escreve esse livro, essa obra em primeira pessoa, acompanhado de Virgílio, que era poeta romano, escritor de Eneida, história inventada. E ele retrata, por exemplo, o inferno como concêntrico, cheio de voltas. Ele fala que havia 9 círculos, que era formado no inferno. E em cada uma dessas camadas havia um grupo de pessoas que estavam sendo punidas no inferno. Vou dar só um exemplo para vocês de uma palavra que vocês já devem ter ouvido uma dezena de vezes e que surge dessa ideia aqui do que Dante escreveu, que é o limbo. O primeiro círculo lá do inferno de Dante, que ele descreve, é o limbo. E o limbo estava reservado para quem? Para pagãos virtuosos. O que é isso? São pessoas que não haviam sido batizadas pela Igreja Católica ou por aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E aí, na mentalidade dele, essas pessoas, elas eram virtuosas, porém elas tinham essa debilidade. Então, o que ele pensava? Elas não são nem tão ruins para estarem no grau mais caótico do inferno e não são nem tão virtuosas para irem para o céu. Então elas ficam no limbo. Elas ficam no limbo. Essa é uma ideia
Essa é uma ideia do que ele vem desenvolvendo sobre o tema do inferno. E bem, todos outros aspectos que ele vai desenvolvendo sobre esse tema. É muito interessante, pesquise, vocês vão achar bem curioso. Uma outra corrente de pensamento popular que vem se disseminando nos nossos dias a respeito do inferno é o agnosticismo. Que são aqueles que nem creem que existe, nem creem que não existe. Eles ficam em cima do muro. Eles dizem não ter conhecimento, porque gnosis é conhecimento, agnosis é uma negação, né, uma negativa contra o conhecimento. Então eles negam a possibilidade do inferno. Dizem não ter conhecimento suficiente para bater o martelo e dizer que se existe ou não. E tem um monte de gente que nega a realidade do inferno. Eles até aceitam a ideia do céu, mas do inferno eles preferem negar. Até um tempo atrás aí, eu estive num aniversário e conversando com alguém lá que não comunga dos mesmos princípios que nós. E entrou por um acaso nesse assunto de morte e tal, e a pessoa falou assim, não, mas eu acho que quando a pessoa morre, ela vira anjo. A pessoa morreu, vira anjo. E eu não quis contradizer que eu ia acabar com a teoria da pessoa, bem como ia acabar com o aniversário também, né? Deixa acreditar que é anjo. Talvez vire uma galinha, né? Um pombo, assim. Agora um anjo já é demais, né? Já fica complicada a coisa. Porque tem pessoas que querem negar a realidade do inferno. Existe um outro grupo aí que são os aniquilacionistas, ou o aniquilacionismo. Eles pensam o seguinte, se você morreu com Cristo, você vai para o céu. Agora, se você morreu sem Cristo, sem salvação, você não vai para o inferno, você vai ser aniquilado. Corpo e alma serão destruídos. Por exemplo, os testemunhas de Jeová são dessa corrente de pensamento. Eles não acreditam no inferno, eles acreditam no aniquilacionismo. Morreu, acabou. Para que inferno? Eles não conseguem conceber um Deus bom permitindo pessoas passarem eternamente no inferno. E aí provam que não conhecem também a Deus, porque Deus ele é santo. O inferno existe por causa do caráter imutável de Deus, que é a sua santidade. E temos também aí um grupo mais otimista, que são os universalistas. Os universalistas, eles acreditam o seguinte: você pode fazer o que você quiser da sua vida, você pode pecar à vontade, você pode viver uma vida desregrada, você pode viver uma vida sem consequência, sem se preocupar com o dia de amanhã, porque no final todo mundo vai ser salvo. Ninguém vai pro inferno. Que inferno? E ainda acreditam que até os demônios, Satanás e os demônios irão pro céu. Todo mundo, desde Adão até os dias atuais, os seres espirituais caídos, todos serão restaurados e todo mundo vai pro céu. Essa é a mentalidade dos universalistas. No final, tudo vai dar certo, tudo vai ficar perfeito. E esse é um pensamento que, infelizmente, tem se aflorado nos últimos dias. As pessoas estão começando a dar mais crédito a esse tipo de pensamento. Mas a pergunta para nós aqui é o seguinte: o que a Bíblia Sagrada, o que a palavra de Deus, as Escrituras, tem a nos dizer sobre o tema do inferno? E mais, quem mais em toda a Escritura tratou ou falou sobre o inferno? Será que foi Paulo? Será que foi Pedro? Será que foi Agostinho? Será que foi Lutero, Calvino, John Wesley? Será que foi Daniel Berg, Gunnar Vingre? Quem que mais tratou sobre o tema do inferno? Quem mais tratou sobre o tema do inferno foi quem? Foi Jesus. Jesus foi quem mais falou a respeito do inferno. Quem mais declarou e trouxe luz para nós sobre o tema do inferno foi Jesus. Dos principais pregadores, quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. Então nós não podemos fugir da doutrina do inferno, não podemos fugir do tema do inferno, porque o nosso Senhor Jesus Cristo tratou muito sobre esse tema. Existem quatro palavras nas Escrituras que referem-se ao inferno. Existem 4 palavras nas Escrituras para falar de inferno. A primeira é Sheol ou Seol, Hades, Tártaro e Geena ou Geena. Então veja bem,
A palavra Sheol, Seol, que é a palavra para inferno no Antigo Testamento, que aparece aí cerca de 65 vezes no Antigo Testamento, que é a palavra para morte, para sepultura, para profundezas, pó, poço, mundo dos mortos, o inferno. Essa palavra vai aparecer várias vezes no Antigo Testamento. Só que a segunda palavra para inferno na Bíblia, que é a palavra Hades, vocês estão lembrados que o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, no período lá de Alexandre o Grande, a tradução do 70, Septuaginta, e a palavra Sheol, Seol, foi traduzida por Hades, no grego. E Hades, ele é um deus da mitologia grega, ele é irmão de Zeus. Ele é o deus responsável pela alma dos mortos, né? Tem a ver com trevas, tem a ver com o mundo dos mortos. É tanto um deus como é um local, é um lugar onde vai a alma dos mortos. Hades, então, é essa palavra que aparece aí cerca de 10 vezes no Novo Testamento para falar do inferno. Inclusive, é o texto, é a palavra que aparece aqui na parábola do rico e o Lázaro. A terceira palavra é a palavra Tártaro. Tártaro. Que também é uma personificação de trevas, mundo dos mortos. Que, no sentido mais real da palavra, é uma prisão. É um lugar de tortura, é um abismo. E ela aparece uma única vez nas Escrituras. E eu quero ler esse texto com vocês, porque isso aqui é muito interessante. Porque no contexto mitológico, o Tártaro estava destinado aos deuses do Olimpo. Estava destinado aos deuses do Olimpo. Era para onde iam os deuses do Olimpo para serem torturados, né? Onde eles ficavam aprisionados era onde eles eram torturados. E, segundo Pedro 2,4, o apóstolo Paulo diz para nós, quem está no Tártaro? Só aparece uma vez a palavra Tártaro no Novo Testamento. E olha só quem está no Tártaro, verso de número 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno aqui é Tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Quem que está no Tártaro? Está no Tártaro que os demônios. Eles estão presos no Tártaro, esperando o dia do juízo. Os anjos caídos, Satanás e os anjos estão no Tártaro, esperando o dia do juízo. Que na verdade, o Tártaro também é como se fosse uma sala dentro do Hades. O Hades era o lugar onde ficavam as almas dos homens e o Tártaro onde ficavam aprisionados os deuses da mitologia grega. E aqui o apóstolo Pedro nos diz que quem está no Tártaro são os demônios. Que, segundo Efésios 2, aonde estão os demônios? Estão presos nos ares, príncipe da potestade do ar. O texto de Jó, Deus ainda pergunta para Satanás, de onde vens? Ele vem de rodear a terra e passear por ela. Quer dizer, onde estão os demônios? Estão por aí, estão rodeando, estão passeando. Segundo Pedro ainda, o texto de Pedro diz que eles estão procurando a quem possa tragar, estão rugindo como leão, eles estão por aí, estão perambulando. Mas estão presos, estão limitados. Deus os limitou no Tártaro. A quarta palavra para inferno nas Escrituras é a palavra Geena, ou Geena. Que essa é a palavra para um inferno que ainda não está inaugurado. O Geena é o inferno ainda não inaugurado. Tem lá uma faixa esperando ser cortada para ser inaugurada. E só será inaugurada após o juízo final, onde será lançado lá Satanás, seus anjos e os filhos da ira, os ímpios, os que não creram em Jesus para a salvação. Porque, veja bem, há um texto aí muito claro que é a palavra Geena. Porque observa aí, Mateus capítulo 10... Mateus capítulo 10, verso de número 28 diz: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui é Geena. Porque veja bem, no Geena, corpo e alma, em sua plenitude serão que? Sofrerão que? O juízo de Deus, a ira de Deus. Porque, por exemplo, quando uma pessoa morre hoje... Porque, antes, deixa eu dizer uma coisa. O que é o vale aqui? O que é o Geena aqui? No Antigo Testamento, Geena era uma localização geográfica.
era onde Manassés, um rei ímpio que só se converteu no final de sua vida, sacrificava os seus filhos a Moloque. Sacrificava os seus filhos a Moloque. Nos dias de Jesus, o Guiena, o Vale de Rinom, era o lixão da cidade de Jerusalém, onde era despejado lá alimentos, apodrecidos, roupas, plástico, cadáveres, todo tipo de lixo era depositado lá. O fogo queimava aquilo lá. É onde o verme não morre, é onde a ferida não cicatriza, onde o fogo não se apaga, é o Guiena. É onde Jesus caracteriza o que de fato será o inferno, que será inaugurado, onde será lançado, em que corpo e alma perecerão, sofrerão os juízos, a condenação de Deus por causa dos seus pecados. O que acontece então aqui? Isso aqui é importante para nós entendermos. Vamos supor que você morreu. Você é crente, você é nascido de novo, você é uma nova criatura, você está em Cristo, você morreu. O que acontece com você? O nosso corpo, ele não tem uma alma. A nossa alma é que tem um corpo. Por isso que, quando há morte, corpo e alma se separam. Corpo, alma e espírito se separam. Alma e espírito voltam a Deus, né? Ou a alma volta a Deus. O corpo, sepultura. Então veja bem, você morreu em Cristo, espírito e alma vai para Deus, vai para o paraíso. Ativo no paraíso, consciente no paraíso, e começa a reinar com Cristo. Não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais angústia, não tem mais choro, não tem mais nada. Quem morreu em Cristo está no paraíso, está feliz, está esperando a glorificação. Está já reinando com Cristo nos céus. Consciente. O corpo está o quê? O corpo está na sepultura, esperando a glorificação, a vinda de Cristo. Agora você morreu, vamos supor que você morreu sem Cristo. Morreu sem salvação. O que vai acontecer com você? A alma vai para o Hades. O corpo vai para a sepultura. E já no Hades, que é um preâmbulo do inferno, é um preâmbulo do Guiena, você já começa a sofrer punições, já começa a viver em tormentos, já começa a viver em agruras. O sofrimento já começa a acontecer ali. A alma começa a ser torturada, começa a sofrer do juízo de Deus, é um período intermediário. O Guiena é o quê? E aqui vale um outro ponto de destacar. Nós não acreditamos no sono da alma. Quem acredita nisso são os adventistas. O texto de 1 Tessalonicenses, quando fala de dormir lá, é um eufemismo, né, que o apóstolo Paulo está usando para a morte. E está falando do corpo. Está falando do corpo. O corpo dorme. Mas a alma está ativa no paraíso ou está ativa no Hades. Ok? Como aquele que está no paraíso já está vivendo o preâmbulo do céu e da glorificação, da vida eterna, aquele que está no Hades já está experimentando do preâmbulo do inferno, do sofrimento. Mas isso ainda se intensificará quando Jesus voltar e a alma que estiver no paraíso vai se encontrar com o corpo na terra, né? E vai ir para a vida eterna. Aquele que estiver no Hades vai se materializar com o seu corpo que está na terra e vai para o Guiena e vai sofrer os sofrimentos terríveis lá do inferno. Porque isso aqui é de fundamental importância. Isso é o que acontece. Isso é o que acontece com aqueles que morrem com Cristo e que morrem sem Cristo, que morrem com salvação e morrem sem salvação. Um outro ponto aqui antes de nós avançarmos. O diabo não é o rei do inferno. O diabo não é o rei do inferno. Outra coisa, o inferno não é a casa do diabo. O inferno não é a casa do diabo. Outra coisa, ninguém será torturado pelo diabo no inferno. Quem mais teme ir para o inferno é o diabo. Tem gente que acha que o inferno é a casa do diabo. Tem gente que acha que vai para o inferno e será torturado por ele. Nananina não. Quem mais teme ir para o inferno é o diabo. O inferno foi preparado por Deus para Satanás e seus anjos e todos os filhos da ira. O inferno foi Deus quem criou para que a sua santa ira seja aplicada aos pecadores. Porque Deus, ele é santo e não pode tolerar o pecado. Ou seja, se você não crê em Jesus para a salvação,
Porque Deus descarregou a sua ira no seu Filho para que nós fôssemos livres da ira. Agora, se você não tem Cristo como seu Salvador, você vai encarar a ira de Deus no inferno. Essa é a realidade a respeito do tema do inferno. Então, vamos observar aí o texto que nós lemos. Volte lá para Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Porque aqui, o nosso Senhor Jesus conta-nos uma parábola para falar da realidade do inferno. Para falar-nos sobre vida, morte e eternidade. Então vamos observar aí o primeiro ponto aí, a vida. Aqui, Jesus nos apresenta 2 cenários de vida. Vida na carne e vida no espírito. Primeiro aí, vida na carne. Verso de número 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Então veja bem, essa é a vida na carne. Veja bem que o homem é o quê? Rico. Pergunta que eu faço para você, é pecado ser rico? Não, não é pecado ser rico. O problema não é a riqueza, o problema não é o dinheiro, o problema é o homem pecador, é o coração pecador do homem. E nós sabemos que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Tudo que o coração toca, ele transforma num ídolo. Ele confere adoração, de modo que o próprio Jesus diz, em outras passagens, que dinheiro é mamon. Mamon é um ídolo, é um Deus. E não tem como você adorar a Deus ou a mamon. Então o problema não está no dinheiro, o problema está na adoração ao dinheiro. É fazer do dinheiro um Deus e conferir a ele adoração. Fazer dele o seu senhor. E você se tornar então o seu servo. O problema está aí, não na riqueza. Jó era um homem rico, e nem por isso o dinheiro foi o seu senhor ou foi o seu Deus. E nem por isso Jó conferiu adoração ao dinheiro ou qualquer coisa semelhante, a despeito daquilo que Satanás levantou como tese contra ele. Então o problema não é esse. Segundo, ele usava o quê? Uma roupa aí púrpura, né? Vestia-se de púrpura. Essa roupa era uma roupa caríssima, tingida de vermelho, com um crustáceo encontrado nas profundezas do mar, que apenas as grandes autoridades, os senadores, os cônsules, os imperadores, as pessoas importantes daqueles dias vestiam. A nata da sociedade daqueles dias vestiam. E isso mostra para nós quem é esse homem rico. Ele não é qualquer homem, ele é alguém importantíssimo naqueles dias. É alguém que vive uma vida de muita ostentação, que vive uma vida de muita vaidade, orgulho. É alguém muito importante naqueles dias. Mas ele também o que? Se vestia de linho finíssimo. A púrpura era a roupa de cima, o linho finíssimo era a roupa íntima, era a roupa de baixo, quer dizer, ele era as 2 vezes chique. Ele era 2 vezes importante, tanto pelo que vestia por fora, aos olhos das pessoas, como o que vestia nas roupas de baixo. Ele era um cara vaidoso, ele era um cara importante naqueles dias. Era alguém que estava apegado e servindo ao materialismo, o consumismo daqueles dias. E ainda diz que vivia todos os dias regalado e esplendidamente, ou seja, de ostentação em ostentação. Talvez ele tenha imitado, por exemplo, a filosofia ou o padrão de vida que Salomão viveu, de sexo, drogas e rock and roll. Quando você lê lá Eclesiastes, capítulo de número 2, versos de número 1 a 11, quando Salomão faz um resumo da sua biografia, ele lá diz que buscou a felicidade em vários lugares, várias portas, várias praças. Por exemplo, ele buscou a felicidade numa vida sem compromissos. Ele buscou a felicidade na bebida e na extravagância. Ele buscou a felicidade nos empreendimentos e nas compras. Ele buscou a felicidade no sexo. Ele buscou a felicidade na fama e no poder. Ou seja, ele viveu uma vida do aqui e do agora, uma vida de materialismo. Uma vida que olha para o horizontal, uma vida que olha para os dias atuais, mas que não está preocupado com o que vai ser de amanhã. Uma vida que vive sem consequências, como se o amanhã não existisse, como se aquilo que acontecesse no seu presente não fosse reverberar para a sua eternidade. É a vida que esse rico está vivendo, e é a vida que muitos estão vivendo.
Estão vivendo aqui, estão vivendo agora. Compra, vende, empresta. Vive de prazeres e mais prazeres. Estão vivendo aqui agora e esqueceram do plano espiritual e esqueceram que aquilo que estão vivendo no hoje reverberará para a sua eternidade. E terão que dar conta diante de Deus de tudo que estão fazendo hoje, no amanhã, no depois. Essa é a vida desse rico, é a vida na carne. Mas ele não para por aí. Jesus agora nos apresenta o que é a vida no espírito. E o verso 20 e 21 diz: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Então veja bem, olha o contraste que Jesus nos apresenta. A vida no espírito, da vida na carne. A vida na carne para a vida no espírito. Quem que é o homem aqui? É Lázaro. Lázaro é um nome latino, mas a raiz desse nome é Eleazar. E Eleazar significa Deus tem socorrido, ou Deus é o meu auxílio. Então veja bem, Lázaro é crente. Lázaro tem como seu salvador Deus. Lázaro tem uma vida espiritual. Lázaro é uma nova criatura. Lázaro é crente. A despeito de ser crente, ele era o quê? Mendigo. Ele era pobre. E veja bem, uma coisa é você ser pobre, outra coisa é ser mendigo. Mendigo não tem teto sobre a cabeça. Mendigo não tem plano de saúde. Mendigo não tem o que comer. Não tem prato, não tem talher, não tem como se subsistir. Ele está vivendo a todo dia à procura. Quer dizer, ele está abaixo da linha da miséria. Ele é um completo necessitado. Ele é um miserável. Na concepção mais clara. Ele é um pobre. Só que ele é um pobre que, na verdade, é só pobre na terra, mas ele é rico no céu. Porque, bem verdade é que não significa que você ser pobre, você está salvo. Tem muito pobre que vai para o inferno. Tem muito rico que vai para o céu. A questão não está nisso, a questão está no coração. A questão está se você é uma nova criatura. Porque tem muita gente que é pobre na terra, mas é rico no céu. Olha só comigo o que diz lá Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 2. Versículo de número 9. Jesus falando aos crentes da igreja de Esmirna. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Jesus está dizendo o seguinte: vocês são pobres na terra, mas vocês são ricos no céu. Porque o que interessa saber é se nós somos ricos no céu, se a gente está juntando tesouro no céu, se a gente tem lá um bom depósito. É isso que interessa. Ele era pobre, ele era mendigo, mas ele era rico. Não bastasse ser pobre, ele era doente. Ele tinha chagas pelo corpo, os cães lambiam as suas chagas. Eu acho que não existe nada pior do que ser pobre e ser doente. Porque se você apenas sou pobre e tiver saúde, ok, mas quando é pobre e doente, complicou ainda mais. Fica mais difícil o acesso à saúde, a buscar um meio de subsistência. Ele é o que também? O que? Faminto. Diz que ele desejava a comida que caía da mesa do rico, que os cães comiam. Isso mostra um pouco sobre quem que era aquele rico. Ele era um homem que não compartilhava da sua mesa com os necessitados. Os cães comiam, mas ele não dava nem para os mendigos que estavam à sua porta. Olha só o ponto que é a miséria desse homem. Ele deseja comer aquilo que cai da mesa. Não é nem o que está sobre a mesa, é o que cai da mesa do rico. Que os cães comem. Tamanha a sua pobreza, tamanha a sua miséria. Fato é que ele é o quê? Ele é crente. Fato é que ele é o quê? Nova criatura. Fato é que o nome dele está escrito no livro da vida. Fato é que há uma esperança para ele. Essa é a vida. Essa é a vida na carne. Essa é a vida no espírito. Que muitas pessoas estão vivendo. Tem muita gente vivendo essas duas realidades em sua vida. Ou vivendo uma vida na carne, ou vivendo uma vida no espírito.
E é a partir disso que vai determinar o que vai acontecer depois. Porque a vida não é só viver, a vida também é morrer. A morte, ela virá para todo mundo. E aquilo que você foi em vida determinará aquilo que você será na sua morte. E aonde você estará na sua morte. Segundo ponto, a morte. E a morte é democrática. Ela chegou para o rico e ela chegou para o Lázaro. A morte não escolhe idade, a morte não escolhe posição social, graduação, não escolhe cor da pele, não escolhe nada. A morte chega e chega para todo mundo. Todo mundo vai passar pela morte se Cristo não voltar antes. Eu vou morrer, você vai morrer, seus pais vão morrer, seus filhos morrerão, seus parentes morrerão, amigos da empresa, da faculdade, da vizinhança, todo mundo vai passar pela morte. A morte é democrática e todo mundo vai passar por ela. E diz lá que primeiro quem morreu? Morreu o Lázaro. Verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão é a mesma coisa que paraíso. Veja bem, fizeram velório para Lázaro. Deram para ele uma coroa de flores. Deram elogios. Choraram pela sua morte. Cantaram hinos no seu velório. Alguma coisa foi feita para Lázaro? Não! Na melhor das hipóteses, abriram lá um buraco e jogaram ele. Enterrado como indigente. Ninguém chorou por ele. Ninguém sentiu sua falta. Ele simplesmente morreu. Só que no segundo seguinte à sua morte, diz a palavra de Deus que os anjos, não foi um anjo, foram anjos no plural, vieram e o levaram para o seio de Abraão. Ele foi para o céu. Ele foi para a glória, ele foi recebido no céu pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi para a glória. Isso é o que acontece com os salvos. Os salvos morrem aqui, mas a vida não acaba. Ela continua lá nos céus, na presença de Deus. Sem dor, sem sofrimento, sem angústia. Ele chegou lá não como um pobre, ele chegou lá como um rico. Ele não chegou lá doente, ele foi restaurado, não tem mais doença. Não tem mais dor, não tem mais fome, não tem mais nada. Quem foi para o paraíso está em alegria, está esperando a vinda de Jesus, está reinando com Cristo. Se você conhece alguém que morreu e morreu com Cristo, saiba que ele está diante a presença de Jesus. Como Jesus disse para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sem dor, sem sofrimento, sem nada, vivendo e reinando com Cristo. Mas também quem morreu? Morreu o rico. O rico morreu. O que aconteceu? E morreu também o rico e foi sepultado. Veja bem, fizeram velório para o rico? Com certeza. Tinha flor que eu acho que nem nos jardins, não tinha nem jardim suficiente para colher tanta flor como foi levado naquele velório. Todo mundo chorou no velório do rico. Homem bom, virou um santo. No velório todo mundo vira santo. Tocou a banda, tocou o coral, cantou o círculo de oração. Todo mundo chorou pelo camarada. Todo mundo. O prefeito veio, o vereador, o governador, todo mundo falou bem dele. Só que no segundo seguinte à sua morte, ele foi para o Hades. Ele foi para o inferno. Nenhum anjo apareceu, ninguém apareceu para socorrer e levá-lo ao céu. Ele foi direto para o inferno. Porque isso é o que acontece com aqueles que morrem sem Jesus, que morrem sem salvação. Eles vão para o inferno, eles vão para o Hades. E o que foi o inferno para esse rico? Na concepção desse rico, o que era o inferno? Número 1, é estar no lugar de tormento. Olha aí comigo o verso de número 23. E no Hades ergueu os olhos estando em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O inferno é um lugar de tormentos. Tormento. Deixa eu dizer aqui uma coisa muito interessante.
Tem gente que acha que o inferno é aqui na Terra. Tem gente que acha que não, o inferno é aqui, o inferno é agora, olha a violência, olha a injustiça, olha quanta coisa fora do lugar. E entendem que o inferno é aqui. Mas eu quero convidar você a assistir o jornal um dia. E você vai ver tanta injustiça, que você vai ficar de queixo caído. Porque tem gente em prisão domiciliar, numa casa de 5 milhões de reais, com empregados a seu favor, comendo caviar, comendo picanha, com piscina, com sauna. E aí você vem me dizer que o inferno é aqui na Terra? Não, não é. Hebreus capítulo 9, verso de número 27 diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O juízo vem depois de quê? Vem depois da morte. Então veja bem, quando alguém peca aqui na Terra, não vem um anjo do céu com um taco de beisebol e dá na cabeça da pessoa. Não vem, não acontece isso de imediato. O juízo não vem imediato. Embora o juízo parcial de Deus já está sendo o quê? Liberado nessa geração. Quando Deus entrega ao homem os seus próprios pecados. Porém, o juízo no seu sentido total só vai acontecer depois da morte. Depois da morte segue o seu juízo. Ou seja, aqui na Terra ninguém está no inferno ainda. Mas lá no inferno vai ser só lugar de tormento. Não vai ter refresco. No inferno é um lugar de tormentos. De tormentos. O que era o inferno então para esse rico? Segundo, é um lugar sem consolo. Olha só o verso 25. E diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu és atormentado. É o que eu estou dizendo. Aqui na terra, o rico foi o quê? Consolado. Vivia uma vida de regalias. Mas lá no inferno, ele foi torturado, ele foi atormentado. E Lázaro, no paraíso, foi consolado. Enquanto o mendigo estava aqui sofrendo, lá ele foi consolado. Mas enquanto Lázaro aqui foi consolado, lá no inferno ele foi torturado, ele foi atormentado. Porque lá não haverá consolo. Lá não haverá chá das 3, chá das 5. Lá não haverá um dia de paz. Lá é guerra, lá é tormento. Lá não haverá consolo. Não haverá refresco. Será 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. De intenso sofrimento. Imagine uma pessoa que morreu e foi para o Hades. E você foi no velório dela e ela foi pro Hades. E ela já morreu faz 1 ano, faz 2 anos, faz 10 anos, faz 20 anos. Ela está 20, 30 anos em tormentos. Sem consolo. Todos esses dias, todos esses tempos. O que era o inferno para o rico? Era estar numa prisão perpétua. O inferno é uma prisão perpétua. Olha aí, verso de número 26. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para passar para cá. Veja bem, nós não acreditamos em reencarnação. Não tem reencarnação, não existe esse negócio. Não existe. Quem está no paraíso não pode vir para a terra, nem pode ir para o Hades. Quem está no Hades não pode vir para a terra, nem pode ir para o paraíso. Cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Por isso que se você for num centro espírita e alguém dizer lá, não, mas eu tô falando com o seu avô aqui, tô falando com o seu tio, com o seu filho, com um parente, com um amigo. Você não tá falando com nenhum desses não, você tá falando com o próprio diabo, com os demônios. Porque quem está lá não pode sair de lá. Quem está lá não pode se projetar em outro canto. Só quem faz isso é os demônios. Não se deixe enganar não. Isso daí, lá é uma prisão perpétua, ninguém pode passar de um lado para o outro, lá não existe trânsito, lá todo mundo tá no seu devido lugar, não tem como sair de lá. O que esses homens, o que os ímpios irão fazer no inferno? Porque o que eu acho mais assombroso de toda essa passagem é que os ímpios, os que foram para o inferno, para o Hades,
Irão fazer coisas que nunca fizeram quando estiveram vivos. Coisas que nunca fizeram quando estavam aqui na terra. Eles vão fazer lá no inferno. Porque às vezes a gente acha que o inferno vai ser um lugar que as pessoas que estavam vivendo no pecado aqui vão continuar vivendo no pecado lá, desfrutando do pecado como se fosse uma grande balada, uma grande orgia. E a pessoa vai viver em prazeres como se estivesse numa festa, numa rave. Lá no inferno, meu amigo, vão fazer coisa que aqui na terra eles não fizeram. Eles vão querer transformar o inferno no céu. Sabe por quê? Olha o que eles vão fazer no inferno. Primeiro, eles vão orar. Meu amigo, no inferno os camaradas vai orar. Nunca orou, vai orar lá. Verso 24. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Camarada nunca orou, nunca jejuou, nunca dobrou o joelho na beira da cama, nunca foi numa reunião de oração. Mas quando ele chegar no inferno, quando ele chegar no Hades, ele vai transformar lá um quarto de guerra. E a tristeza é que serão orações não respondidas. A tristeza é que eles vão orar e Deus não vai ouvi-los. Deus não irá atendê-los. Serão orações não respondidas. Porque eles não oraram no tempo certo. Eles só oraram quando não dava mais jeito, quando não tinha mais solução. Se é para ter vida espiritual, a vida espiritual é para ter aqui, agora. Se você quer ser ouvido por Deus, comece a clamar agora, hoje. Não espere passar da vida para a morte para querer começar a orar, para querer buscar as coisas espirituais. Se você não semear agora, amanhã, depois, mais tarde, não vai dar mais. Deus não vai atender as suas orações. Deus não vai mudar a sua história. A oração é para quem está vivo, não para quem morreu. Só que piora, eles não vão só orar, eles vão fazer, sabe o quê? Eles vão querer pregar. Nunca foram numa escola dominical, nunca entregaram um folheto. Mas lá eles vão querer ser pregador. Olha lá, verso de número 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Os camaradas nunca pregou. Mas quando eles chegarem no inferno, eles vão querer pregar. Eles vão querer falar de Jesus. Eles vão querer arrebatar pessoas que estão caminhando para lá. Eles vão querer mandar emissários. Eles vão querer investir em missões. Eles vão querer patrocinar. Eles vão querer ter feito cursos teológicos. Eles vão querer ter feito um aprofundamento bíblico. Eles vão querer ter feito outras coisas para que a pregação do evangelho tivesse avançado. Lá no inferno eles vão querer ser pregadores. Lá no inferno eles vão querer pregar a palavra de Deus, só que vai ser tarde demais. Pessoas que nunca leram a Bíblia, nunca buscaram dedicar-se às Escrituras, quando chegar lá, vai querer ler, vai querer pregar, vai querer investir em missões. A hora de ouvir a mensagem do Evangelho, a hora de abraçar a pregação do Evangelho é hoje. Se você parou nesse vídeo aí, você está ouvindo essa palavra, abrace essa oportunidade de salvação que Deus está colocando diante de você hoje, porque amanhã, depois, mais tarde, pode ser tarde demais. Terceiro e último. Eles se lembrarão das oportunidades que tiveram em vida e se arrependerão por não terem a abraçado. Verso 30. E disse ele: não, Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos o ressuscite. Todas as oportunidades que eles tiveram em vida, eles se lembrarão lá no inferno. No inferno ninguém vai perder a memória. No inferno ninguém vai perder a memória. Vai se lembrar das mensagens que ouviram na igreja, no YouTube. As músicas vão se lembrar das palavras de exortação da mãe, do pai, do pastor, do líder.
Vai se lembrar das palavras de exortação de alguém dizendo: ore mais, jejue mais, santifique-se mais, busque mais a Deus. Vai se lembrar de todas as oportunidades que lhes foram dadas. E eles não agarraram, eles não abraçaram e vão chorar amargamente. O inferno será um lugar de choro e de ranger de dentes. Um lugar de arrependimento. Gente que não se arrependeu hoje lá no inferno vai desejar se arrepender e vai ser tarde demais. Vai procurar a morte e não vai a encontrar. Vai ser um lugar de tormento, um lugar de tristeza. Vai ser um lugar difícil. Terceiro e último ponto, a eternidade. Daniel capítulo 12, verso de número 2 diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. A alma que está no paraíso se juntará com o corpo que está na terra e caminhará para a vida eterna. A alma que está no Hades se juntará com o corpo que está na terra e caminhará para o fogo eterno, o Guiena, para a destruição total. Mateus capítulo 25, verso 41 e 46 diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Essa é a realidade que acontecerá. A eternidade está reservada para os salvos. E a eternidade está reservada para os ímpios. Mas eu tenho uma novidade para você, porque eu não quero terminar essa mensagem como se não houvesse mais solução, mas existe. Enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há oportunidade de mudança. Talvez você que me ouviu até agora, você precisa mudar de vida. Ainda existe esperança para você. Ainda existe saída para você. O seu futuro pode ser mudado. A sua eternidade pode ainda estar garantida em Jesus Cristo. Jesus é a nossa vida. Jesus é a nossa vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você está em Jesus, você tem vida. Ele é o Espírito e vida. Ele morreu a minha morte e a sua morte. Porque veja bem, a morte é uma consequência do pecado. Certamente o que morrerás. Jesus não tem pecado. Se Jesus não tem pecado, Ele não poderia morrer. Ele morreu não a sua morte, Ele morreu a minha morte e a sua morte. Ele não morreu a morte dele, Ele morreu a minha morte e a sua morte. Como sacrifício, de modo que o apóstolo Paulo ainda diz: tragada foi a morte na vitória. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e por isso aqueles que estão em Cristo não podem morrer. Eles vão para o céu, eles vão para o paraíso esperar a glorificação. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Salve-se hoje, é o dia de salvação. Convite de salvação para você é hoje, é hoje, é hoje. Não é amanhã, não é depois, é hoje. E será salvo tu e a tua casa. Você vai ter uma nova vida. Agarre-se a Jesus, agarre a oportunidade que Ele coloca diante de você hoje. Hoje é dia de salvação. Que Deus possa nos ajudar. Que essa palavra seja de confronto para mim e para você. Encaminhe essa mensagem para umas 10 pessoas, 20, 30 pessoas que você sabe que está vivendo e caminhando para o inferno. Ela precisa de Jesus. Hoje pode ser o dia de mudança de vida. Encaminhe essa mensagem para o teu marido, que está afastado do caminho do Senhor, para o teu filho, para o teu parente, naquele grupo da família lá. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Que Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos de volta. Mais um programa Palavra Viva, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.